dia, meus irmãos, meus amigos queridos do fundo do coração. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, a nossa proposição, nós desejamos evocar mais uma vez a misericórdia divina para que, benfeitores amados, almas que devemos tanto realmente, recebam com muito carinho, como já receberam ontem, a nossa querida irmã Rose Passala, mãe do nosso Everaldo, que é um dos dirigentes da Sociedade Espírita A Caminho da Luz. Que a nossa querida irmã, que temos no fundo do coração uma admiração muito grande, por sempre nos recebia sorridente naquela sociedade, retornou para casa, encerrando o seu ciclo nesta atual existência. O nosso trabalho será oferecido a ela. Convidados fomos, meus queridos, para que abríssemos, pela coordenadoria da infância e juventude desta sociedade, um trabalho extraordinário. Nós desejamos fazer uma relação desta passagem da benfeitora Amélia Rodrigues, que o nosso querido André nos brindou, trazendo da infância física para a infância espiritual. Porque a proposta extraordinária do Consolador prometido por Jesus não é outra a não ser a educação desse espírito imortal que viaja da fase de simples ignorante até a perfeição relativa. Nós desejamos que o nosso trabalho se situe dentro desta base. Então, estamos iniciando o trabalho hoje, a abertura, e depois a coordenadoria vai nos brindar todos os meses com várias palestras dentro desse enfoque. Então, os senhores receberão, verão que este ano todo será trabalhado palestra dentro das atividades da sociedade que enfoque a educação do espírito imortal. Vamos ter muito trabalho pela frente este ano de 2018, e isso é muito bom. A tarefa da educação é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. Quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria os valores éticos culturais para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. Evangelizar é trazer o Cristo de volta ao solo infantil, como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. Sugerimos que esse texto da benfeitora Amélia Rodrigues, que está nesta obra extraordinária terapêutica de emergência, seja posto, se possível, na geladeira, para que todos os dias nós mergulhamos no mesmo. Sugerimos, O Cristo em casa, o carinho do jardineiro divino, em trabalho contínuo no campo fértil das almas humanas. Nós vamos enfocar exatamente esse aspecto da projeção de trazermos o Cristo para a nossa casa de retorno e viver as suas lições profundamente. Vamos ver como é que se comporta esse tópico. A nossa reflexão primeira. Quando a inteligência conduz o amor, há lógica e razão. Mas quando o amor dirige a inteligência, a compaixão expressa-se e a caridade toma conta dos comportamentos humanos. Fundamentalmente, a lei maior do universo, amor e compaixão, numa projeção, desdobrando esta lei maior do amor. Tomado de compaixão pela sociedade injusta, infantil e perversa dos seus dias, muitas vezes Jesus deixou-se conduzir pela compaixão, graças à qual amou-a sem reservas, entregando-se em regime de doação plena, fim de que a vida moral predominasse em todos os comportamentos sociais e humanos.
Ele não era só um legislador. Ele é perfeito porque viveu aquilo que nos propôs e continua vivendo. Nunca nos abandonou, continua conosco. Né? Toma-o, diz a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, como exemplo. E tem compaixão quando não possas aplicar outro sentimento, porque compaixão, meus amados, isso sim é vida. A compaixão é vida, colocar-se no lugar do outro. Quando vem a proposta do Cristo que nos diz, não julgues, porque tu não tens todos os elementos de que trata este assunto. Te reserva a desenvolver compaixão pelo outro, porque no tempo e no espaço irás precisar, e muito, dela também. Dela também. Achamos interessante essa passagem. Aqui evidencia-se a abrangência de um espírito puro que teve conosco. Ele não aguarda que a circunstância se ofereça para que ele dê uma lição para nós. O espírito puro cria a circunstância. É impressionante. Vejam essa passagem que está no Evangelho tratando da fonte de Betesda em Jerusalém. Porque rezava uma lenda que uma vez por ano um anjo descia naquela piscina, agitava as suas águas. E quem se jogasse nela sararia dos seus males. Agora vamos entender essa metáfora profunda dessa passagem. Jesus estava passando por ali, não tinha nada a ver com aquela encrenca. Mas lá havia um paralítico há 38 anos, próximo da piscina. E não havia uma alma bondosa que tivesse compaixão, que pegasse aquela criatura e colocasse dentro da piscina quando as águas se agitavam. Claro que agora os estudantes da ciência espírita sabem de que se trata isso. Mas vamos ver aqui no texto, a gente já vai percebendo que é muito mais do que uma estrutura de se jogar dentro de uma piscina. A piscina, na realidade, representa outra coisa, bem diferente. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz, o número cabalístico é 38 anos, está na passagem evangélica. Queres tornar-se são? Se hoje o Cristo me faz uma pergunta dessa, na hora, pelo amor de Deus, quero sim. Mas naquele tempo, olhem só, respondeu-lhe o enfermo, a queixa, a benfeitora chega a dizer no livro Dimensões da Verdade, numa lição chamada Fazendo Sol, há fome de amor perto do teu leito de queixas. Por que ela diz isso? Ela falou isso em 1965, porque nós continuamos nos queixando. Olhem só, Senhor, não tem uma pessoa que me jogue no tanque quando a água for agitada. Cada um de nós pensando por si próprio, resolvendo o nosso problema, o do outro não me interessa. Enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Muitas vezes, na dimensão espiritual, estou dizendo, deixa que eu resolvo isso no mundo físico. E o meu avalista espiritual vai dizer, aguarda um pouquinho mais, qualifica-te, tem outro melhor em condições que você. Deu para perceber a diferença dessa piscina? Você está querendo resolver essa questão no mundo físico, mas ainda não está habilitado. Estuda mais um pouquinho, se aprofunda mais, medita mais, na dimensão espiritual. E a gente, muitas vezes, acha que vai chegar aqui, troca todas as bolas, né? Disse-lhe Jesus, levanta, toma o teu catre e anda. Meu Deus do céu, depois de 38 anos, não há karma que resista. E o cara está ali se queixando da vida, né? E o homem logo ficou são, tomou o seu catre e andava. E aquele era um dia de sábado. Aqui já é uma outra história que vai ficar para mais futuro, e nós trabalharmos esses aspectos do dia de sábado. Logo, a pergunta que chega é essa. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?
cerne da nossa obra fundamental, né? Fundamental, realmente. Não tem saída agora. Depois dessa pergunta feita pelo codificador, não tem. E aí os benfeitores dizem: vede Jesus. É preciso ver Jesus. É preciso sentir. É preciso seguir nas suas pegadas, né? E o codificador aduz uma nota de uma lucidez profunda. Para o homem, para a personalidade, para o ego, estamos agora numa experiência física, estamos isso, não somos isso. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, logicamente que o Espírito Divino o animava. E a gente se afastou disso. Hoje, com todo o respeito às denominações religiosas, às filosofias religiosas, Jesus desapareceu. E nós temos uma responsabilidade muito... Cada um de nós vai responder exatamente por esses desvios. E que o movimento espírita abra o olho em relação a isso. Aqui está o cerne da questão. 625 e a sua nota do codificador. É muito importante refletir sobre isso. Guia e modelo. Guia para deixar ser conduzido e modelo para ser seguido. Senão não tem jeito. Vamos e voltamos à dimensão espiritual, olhando as estrelas, esses mundos extraordinários, nessa imensidão do universo, com uma bola de chumbo no pé. Porque a gente não desperta para isso. Em que sentido, então, se deve entender essas palavras do Cristo? O meu reino não é deste mundo. Também está lá muito claro, né? Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Essas parábolas foram colocadas ali, a gente não mexeu nelas, porque o resto a gente adulterou tudo. Mas nessas a gente deixou porque a gente não compreendia. Mas agora não tem mais jeito. Agora a gente está entendendo perfeitamente de que se tratava. Queria dizer o Cristo que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ponto. Ávido, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, os homens com ele não estão. Dói da gente ver isso, mas é verdade. Jogar as nossas fichas no mundo material? Não. Utilizar o mundo material para a evolução espiritual. Aí sim. Mas eu preciso fundamentalmente compreender o sentido da existência física. Enquanto eu não entender isso, a coisa não anda. Eu continuo atormentado, procurando não sei o quê. Onde quer que me encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então nós estamos aqui imbuídos desse propósito. A nossa reunião tem que ser fundamentada no nome dele, para que ele esteja conosco. E os benfeitores dão para nós umas lições interessantes sobre essa passagem. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. Olha a lucidez do codificador analisando isso. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam se encontrarão na Assembleia. Nós estamos ampliando um pouquinho a percepção psíquica e constatando a verdade disso, né? Raios de iluminação chegam até nós, porque o nosso propósito é esse. Por enquanto aqui,
E nós temos que levar esse propósito para a família e para a sociedade. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Olha, a ciência espírita comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade, que pode estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que envia a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Maravilha! Vale a pena gradativamente auto-iluminar-se. Eu consigo produzir no bem cada vez mais. Eu me projeto através dessa possibilidade. E os espíritos puros fazem isso. Por isso que Jesus sempre está conosco, né? Reflexão segunda, meus irmãos. Utilizar-se do recurso valioso do sofrimento para lapidar as arestas morais. Aqui vamos ter a compreensão de por que o sofrimento. Modificando a conduta para melhor e trabalhando os metais do sentimento para servir e conquistar o infinito das emoções, constitui o desafio que todos devem alcançar. Compreensão da razão da dor, do sofrimento na nossa vida. Ressignificação dessa estrutura para conquistar realmente o infinito das emoções. Olha só, estar no mundo físico e utilizar essa estrutura física para despertar os nossos valores fundamentais, íncito dentro de nós. Nós já trazemos esse potencial. A fim de exemplificar que não existem exceções nas planificações divinas, não adianta achar que eu tenho pistolão, que vou resolver por outras maneiras. Jesus não tinha quaisquer dívidas perante a consciência cósmica. Veio amar e experimentar, dói na gente, a gratidão humana, submetendo-se ao holocausto com paciência, misericórdia e amor inexcedível. Nós colocamos um anjo na cruz e ele pede ao Pai, a força criadora, que nos perdoe, porque a gente não sabia o que estava fazendo. 2000 anos se passaram e isso me atormenta. Será que nós não sabemos ainda o que estamos fazendo? Possível, né? A sua é a lição de que se ao ramo verde foi feito aquilo, se há um espírito puro nós fizemos aquilo, que não se fará ao ramo seco que somos nós. A gente está vendo aí. Enquanto eu não descubro o sentido da existência, eu sou cruel. Eu chego a passar programa na televisão onde possivelmente vou mostrar até incesto para a população. Dói de ver isso, dói. Utilizando um veículo que poderia ser de educação das massas para a loucura total. E a gente está vendendo a alma, 15 minutos de fama por nada. Mas vai passar. Nós vamos criar juízo, vai passar, né? Enriquecendo-se de compreensão e lógica em relação ao sofrimento, permite que ele te conduza pelo caminho estreito da renovação espiritual. Caminho estreito. Ninguém falou para nós que ia ser fácil. Ninguém falou. Submetendo os seus impositivos de que resultarão a tua paz e a tua plenitude. Perseverança. Conseguimos, entendemos o processo e aí fica mais fácil da gente ascensionar. Pelo menos desenvolvemos resignação na nossa vida, que vai valer muito para todos nós. Olhem só, outra proposta do Cristo. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta.
E é verdade, verdade. Porque os que vieram antes, possivelmente, não foram ao holocausto, ao sacrifício maior, né? Se alguém entrar por mim, será salvo, acertará o alvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrar e sair da vida física e continuar evoluindo. Olhe só, condições favoráveis para isso, nos habilitando para tal. O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Maravilha, maravilha. Continua dizendo para nós: vem hoje, trabalhar na vinha. A vinha necessita de braços, de espíritos corajosos para que esta mensagem penetre no coração das demais criaturas. Precisa de conduta ética, moral, precisa de exemplo, de postura correta, né? Sofres, não te esqueças do vinde a mim, do Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Condição agora, condição. Entretanto, sempre vai haver isso na ciência espírita, sempre. Não ouvides que o Senhor espera, não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos na incapacidade de praticar o mal. De vez que, em muitas ocasiões, frisamos, a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia à frente da lei. Queres ficar são? Mas não tem ninguém, Senhor, que me jogue dentro da piscina, vou me queixar. E aí ele diz assim, levanta, toma a tua cama e anda. Evangelho é a ação contínua na direção do bem em relação ao nosso semelhante. Sempre nós vamos ver um outro em dificuldade maior do que a nossa. Quer sarar dos teus males? Atende o outro que sofre mais do que tu. É assim que funciona. É da lei. É da lei. Compaixão. Tem sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Mulher, palavra extraordinária. Nós colocamos o slide no início para uma reflexão já visual. Quando Jesus falava mulher, ele a colocava nos pimpos do universo. Foi o primeiro que promoveu essa criatura que era completamente discriminada. Se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Que verdade excepcional. Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, condição, roga-lhe antes de tudo te sacia a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso ao banquete da luz que o Evangelho te pode propiciar. Como é que tu entrastes aqui sem a veste nupcial? Amarrem esse sujeito e joguem-no nas trevas exteriores. Parece uma coisa, drástica. Mas é da lei, entendeu? Conquistar a veste nupcial, cada vez mais purificando o nosso coração, brilhando a nossa luz interna. É a proposta. Sentes-te enfermo? Procura em Jesus, o divino médico. Contudo, condição. Pede-lhes atentamente,
te conceda remédio contra tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procede as vibrações enfermiças que te constrange ao desequilíbrio orgânico. Diz a benfeitora, em atitudes renovadas. O capítulo é pensamento e bem-estar. Quando o homem controlar o pensamento, descobrirá o fogo por segunda vez. Está aí o problema. Não é só do lado externo, é o controle total do pensamento. Os monges tibetanos fazem isso. Eles conseguem equilibrar. Some tudo, equilíbrio total, controle do pensamento. Mas eles não começaram hoje. Quantas reencarnações eles estão fazendo isso? Não? Então, nós temos que dar um início. O benfeitor Emmanuel nos propõe, será que nós podemos, pelo menos, começar? Dar o primeiro passo nessa direção? Há muita dor, meus queridos, que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Gravitar para a unidade divina, eis o fanal da humanidade. Nós nos afastamos da lei natural. E o homem é infeliz quando dela se afasta. Há muita sede que é mera ambição desregrada atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Os direitos do consumidor, eu vejo sempre os direitos, mas eu não vejo os deveres. Eu não vejo ninguém tratar dos deveres da criatura, mas dos direitos, sim, só direito. Que direito a gente tem antes de cumprir deveres? Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vai ser fácil? Claro que não é. Isso é uma luta titânica. Paulo, apóstolo, chama de o bom combate. Uma luta comigo mesmo, com meus maus hábitos arraigados há milênios. Não é fácil. Estão ali cristalizados. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos. É necessário que o ego desapareça e que o self surja, tome conta, assuma o comando disso. E desse modo colocar-nos-emos ao encontro do nosso Divino Mestre e Senhor. O Cristo interno encontrando-se com o Cristo cósmico. Maravilha, não? Isto é uma mensagem do benfeitor Emmanuel no seu livro Marcas do Caminho, que eu desconhecia, inclusive. Reflexão terceira. A busca do pão transcendental, desse alimento espiritual de sabor eterno, deve constituir o nosso objetivo. Nem só de pão vive o homem, empenhando-nos de corpo e alma por consegui-lo. Todos os instrumentos ético-morais que for possível, deverá ser utilizado para isso, principalmente o trabalho no bem. Aplica-te na aquisição dos tesouros morais iluminativos e esparze-o por onde andes. Há fome de ternura nesse mundo rico de indiferença. O Evangelho nos diz que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Mas o vício da nossa geração é a indiferença moral. Eu estando bem, o resto. Mendigos de amor, pobres de paz, necessitados de afetos. Retornamos. Mendigos de amor, pobres de paz, necessitados de afetos. Aguardam o convite para a fraternidade. Promove um banquete de luz, olhem só que coisa interessante,
e convida esses teus irmãos e humanidades que aguardam compaixão e caridade, a fim de se libertarem da escassez e do sofrimento a que se encontram relegados. Ao realizá-lo, será surpreendido pela presença de Jesus, que virá ajudar-te na especial realização, oferecendo o pão do reino dos céus. Alguém duvida disso? Experimenta fazer para ver. Ah, mas nós não temos recurso. Inicia para ver, em nome dele, para ver o que acontece. Experiência própria. Experiência própria. Inicia. É tão verdade que trouxemos essa imagem aqui, interessante. Olha só a proposta de Jesus para nós. E dizia também ao que o havia convidado. Então eu era pessoa de realce na sociedade, fariseu, dono da verdade, e resolvi convidar o Messias para um banquete na minha casa. Aí Jesus fala com o anfitrião, ó, e dizia também o que havia convidado. Olha a proposta de Jesus, né? Quando preparares um almoço, uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que também te convide de volta e sejas recompensado. A sublimidade da maior das virtudes assenta-se no desinteresse pessoal. Nem um muito obrigado. Faça e passe. Mas quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado. Será que a gente faz isso? Porque não tem como recompensar-te, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. É mais para frente. Essa é a proposta, né? Claro que isso aqui é metafórico. Judas diz a Jesus, mas é um desperdício, Senhor, esse é um perfume caríssimo, né? E a mulher lá passando perfume em Jesus, a equivocada, e o Judas contrariando aquele exemplo, né? Aí Jesus chama o Judas, diz, Judas, o Judas diz antes para ele assim, nós poderíamos vender esse vaso de perfume e ganhar 300 dinheiro, e daí daríamos aos pobres. A caridade, a beneficência, né? Aí Jesus chama Judas e diz, Judas, os pobres sempre os terei. É necessário que tenha assim os pobres para que a gente possa colocar as coisas em dia. O pobre de hoje que está na dificuldade já teve opulência ontem e fez mau uso dela, com raríssimas exceções. Jesus está correto. Contrapondo-se à onda crescente da loucura que rompe avassaladora de toda parte e domina, penetrando os lares e os destroçando, o Evangelho de Jesus, hoje como no passado, abre larga faixa para a esperança, facultando a visão de um futuro promissor, onde os desassossegos do coração não terão ensejo de medrar, de se desenvolver. A par da lascívia e do moderno comércio do erotismo, e nós estamos vendo isso em televisão aberta, que consome as mais elevadas aspirações humanas na indústria da devassidão, as sementes luminosas da Boa Nova, plantadas na intimidade do conjunto familiar, desdobram-se em embriões de amor que enriquecem os espíritos de paz, recuperando os homens portadores das enfermidades espirituais de longo curso e medicando-as com as dádivas da saúde. Só tem vantagem. Só tem vantagem, né? Enquanto campeia a caça desacisada aos estupefacientes e barbitúricos, aos narcóticos e aos excessos do sexo em desalinho, a mensagem do reino de Deus, cada semana na família,
representa placebo valioso que consegue recompor das distonias psíquicas aqueles que jazem anestesiados sob o jugo de forças ultrizes e vingadoras de existências pretéritas. Olhem só, olha que terapia ao nosso dispor. Ele pode até ser mencionado na cerimônia de casamento, mas passado um tempo, a estrutura conjugal começa a periclitar, começa a ficar difícil. É bom, pelo menos uma vez por semana, trazê-lo de volta. É de bom alvitre, é de bom siso trazê-lo de volta pelo menos uma vez por semana. Há mais enfermos no mundo, meus queridos, do que se supõe que existam. Isso porque no reduto familiar, isso aqui é de doer. Raramente fecundam a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância geral, o amor desinteressado. Desde que ele chegou, há 44 anos atrás, assistíamos o parto da mãe dele. Ele não chorou quando veio para fora da mãe e abriu os olhos para mim. Hoje está conosco em casa. Não foi fácil essa passagem toda desses 44 anos na convivência com esse espírito vinculado ao nosso passado como um irmão siamês. Um dia, no Evangelho, doendo o coração, perguntei ao nosso avalista espiritual: meu Deus, até quando vai essa situação? E ele me respondeu: agradeça todos os dias da tua vida, porque vocês estão morando sob o mesmo teto e nesta existência vocês não se mataram. Resta outra alternativa, se não amar ainda mais? Vinculado por compromissos vigorosos para a própria evolução, aqui está a prova disso. Os espíritos reencarnam-se no mesmo grupo cromossômico ou cromossomático, endividados entre si para o necessário reajustamento. Não há erro nenhum, está tudo certo. Trazendo nos refolhos da memória espiritual as recordações traumáticas e as lembranças nefastas, deixando-se arrastar invariavelmente a complexos processos de obsessão recíproca. Graças ao ódio mantido, já estou liberado disso. Nenhum ódio, nenhum. E tenho que entender o ódio do outro por mim. Tenho que entender isso. As animosidades conservadas e nutridas com as altas contribuições da rebeldia e da violência. Agradeça todos os dias da tua vida. E é o que estamos fazendo. Em razão disso, meus irmãos, o desrespeito graça, a revolta se instala, a indiferença insiste e a aversão assoma. A família, em tais circunstâncias, se transforma em palco de tragédias sucessivas, quando não se faz aduana de traições e desídias. Estimulando os desajustes que se encontram inato nos grupos da consanguinidade, a odierna, atual técnica da comunicação malsã tem conspirado poderosamente contra a paz do lar e a felicidade dos homens. E essas criaturas que estão estimulando isso têm destaque na televisão, na emissora mais importante do país, que conduz todas as outras à loucura também. As outras não sabem o que fazer para manter a audiência, baixam o nível, mais ainda. É isso que está acontecendo. Então, atentai, vigiai e orai a si próprio para não entrar nessa loucura que nós estamos vendo aí. Isso vai passar. Agora, a saída. O Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, uma vez por semana, meia hora que seja, modifica a paisagem espiritual do recinto. Respostas nos chegam intuitivamente. Almas queridas nos abraçam, felizes porque a gente despertou. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas vão rareando.
ao suave e doce contágio do seu amor, e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria, de refazimento. O Cristo no lar. O Cristo no lar significa a comunhão da esperança com o amor. Essa é a saída. Guia e modelo das nossas vidas. Condutor, a porta, conduz todas as ovelhas. A proposta é nos entregar ao Pai Criador perfeitos. A proposta que Ele tem, né? E os benfeitores o ajudam nisso. A sua presença produz sinais evidentes de paz, e aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico descobrem sintoma de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Todos os dias, meu filho, agradeça, apoie, vibre amor para essa criatura, ganhe-o. E é o que nós estamos fazendo. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Abre o livro da vida, o Evangelho, e medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vez na semana, entre aqueles que vivem contigo em conúbio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga-te na esperança, sorve a água lustral da fonte viva, generosa e abundante. Esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. Maravilha. Se não consegues a companhia dos que te repartem a consanguinidade para tal ministério, não desfaleças, faze-o assim mesmo. Se assoma um óbice inesperado, não descoroçoe, insistindo, ainda assim, nunca mais o telefone tocou naquela hora. Nunca mais. São 35 anos, meus amigos. Nunca mais. Se surpresas infelizes conspiram a hora do teu encontro semanal com Jesus, não desesperes e retoma as tentativas perseverando. A benfeitora tem moral para dizer isso? Tem. Ela e o filho queimaram num poste por amor ao Cristo, porque ele a promoveu aos píncaros do amor, quando conversou com ela sobre o marido que era devasso infiel. E ele diz: Joana, volta para casa e educa o teu filho mais complicado. Tu tens as condições para tal, faça isso. Naquele momento, ele ganha aquela alma para a eternidade. E ela nos propõe fazer o mesmo. Tem moral sim para fazer tal. Quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala. Quando visita a família em prece, sustenta. Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. Sob o dossel das estrelas, no passado, o Senhor, enquanto conosco, instaurou nos lares humildes dos discípulos, Simão Pedro, o convívio da prece, da palestra edificante, inaugurando a era da convivência pacífica, da discussão produtiva, do intercâmbio com o mundo excelso. Estava um papo meio estranho lá na casa de Simão Pedro, e Jesus disse: Pedro, me traz aqui os escritos sagrados. Instaurou o primeiro culto do Evangelho no lar na casa de Simão Pedro. Abrindo-lhe o lar uma vez que seja em cada 7 dias, experimentarás com ele a inexcedível ventura de aprender a amar para bem servir e crescer, para a liberdade que nos alçará além e acima das próprias limitações, integrando-nos na família universal em nome do amor de nosso Pai. Esta é a proposta. E aqui está a obra. Por favor, tenham-no na cabeceira, Jesus no lar, do benfeitor Neio Lúcio, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Quando a gente descobre, dá um sentimento de culpa. Mas como a gente sai disso? Um dia,
Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Que dia foi esse? Há 2000 anos atrás. Esse foi o dia do advento do Cristo. Materializou-se entre nós. Depois da luz viva, voltaram as trevas. 300 anos. É isso que nós vamos estudar segunda e terça, lá na CEPAL, no período do Carnaval. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Nós estamos vendo aí, nesta noite de 1500 anos, que não passa, mas vai passar. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e adverti-los. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. E esse abalo começa no interior de cada um de nós para abalar depois o mundo físico. Essa é a proposta. Considerações finais, meus queridos. O alvo, o objetivo, o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento ético-moral do ser humano. Eu tenho que regressar para casa em condições mais favoráveis, depois de tudo o que eu sei. Motivo pelo qual as indagações e perquisições científica e ou filosófica ocupam posição secundária, conquanto importante, haja visto seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Mas o objetivo fundamental é o aperfeiçoamento ético-moral do ser humano. Está nesta obra fundamental o céu e o inferno. Senhor, rogou o discípulo emocionado, quando identificarei a plenitude da paz e da felicidade, jornadeando nesse mundo turvo, atribulado de enfermidades e violências? O compassivo mestre, penetrando com a magia do seu encantamento, respondeu. Agora ele vai dizer para nós quando. Agora vamos ficar sabendo quando. Quando é que eu vou conseguir essa paz interior que eu preciso tanto? Quando puderes ver com a suavidade do meu olhar as mais graves ocorrências, sem precipitares julgamentos, remontando às causas. Não julgueis. Quando lograres ouvir com a paciência de minha compreensão generosa, compaixão. Quando puderes falar auxiliando sem acusação nem desculpismo, sim, sim, não, não. Quando agires com misericórdia, mesmo sob as mais árduas penas, e prosseguires in timorato na senda do bem entre abrolhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, já não serás tu, mas sim eu quem vive em ti, e identificado comigo, fluirás de felicidade e paz. O Cristo interior nosso ao encontro do Cristo cósmico, consoante o apóstolo Paulo. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né? E aí a gente vai estar dentro dessa estrutura. O aprendiz ouviu, meditou e, levantando-se, partiu pela estrada do serviço ao próximo, mundo afora, intentando conjugar o verbo amar, sem cansaço, sem ansiedade, sem receio. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede por virtude do seu livre-arbítrio, sofre então as consequências do seu proceder. Agora, nós temos todo esse conhecimento, o sofrimento então, se nós tivermos o livre-arbítrio e continuar sofrendo, é porque nós queremos sofrer, né? Mas a gente tem que ressignificar isso. Isso está na obra que faz 150 anos, este ano, a Gênese, os milagres e as predições. Na minha imensa ansiedade de receber-te à porta da choupana do meu coração, afoguei nas águas silenciosas do rio do esquecimento as mágoas da minha vida. Era tanta sede da tua presença que desarrumei o quarto de brinquedos e os atirei longe no pó da distância, para que nenhum recanto da casa guardasse lembranças antigas. Será que fiz certo? Será que tomei a atitude correta?
Afoguei as saudades que me pediam clemência com as vozes das recordações, enquanto nuvens escuras passavam sobre mim. Revistei todos os escaninhos e não deixei uma única testemunha dos meus momentos passados, de quando eu não possuía maturidade para compreender-te, poeta e amigo da minha felicidade. Quando chegaste na tua carruagem luminosa e pisaste na esteira da minha porta escancarada, a melodia da tua voz sorrindo me perguntou: olha só, a gente acha que sabe das coisas. Onde estão a gratidão e a ternura que conserva dos teus folguedos infantis? Por que será que o benfeitor está dizendo isso, né? Cobri-me de vergonha por querer parecer-te o que ainda não consigo ser. Forçando barra, né? Onde está a base disso? A afirmação que Jesus disse. Chamando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles e disse: amém vos digo, confirmo-vos. Se não vos voltardes, mudar interiormente e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Aí está a base. Finalizando, a mensagem que deveremos levar para a reflexão. Se alguém me ama, observará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos até ele e faremos morada junto a ele. Continua investindo em nós. Não nos abandonou jamais. A pergunta que fica, meus queridos, precisamos aprofundar ainda mais. Instruir, educar, evangelizar, será possível sem Jesus? Pensemos nisso e que a misericórdia divina nos abençoe mais uma vez. Muito obrigado.